quero lhes convidar para que abramos o texto bíblico de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28, por gentileza. Hoje nós estamos reunidos para a Assembleia Geral Extraordinária, que elegerá, a igreja elege os seus líderes, a igreja, segundo a direção de Deus e sua soberania, elege os seus oficiais. E este é um texto que fala sobre liderança numa perspectiva inadequada, na verdade, aos olhos da mãe destes homens. E nós vamos procurar ver neste texto qual o ensino de um texto como esse, para entendermos o que Deus requer, o que Deus espera daqueles que são investidos de autoridade. Então, diz no versículo 20, se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nosso Deus, mais uma vez a Tua palavra está diante de nós. Nós oramos para que o Teu Santo Espírito nos ilumine para entender, para que, ao entender, possamos aplicar e, ao aplicar, glorificar-te, Senhor, digno de tudo o que existe em nós, porque o Senhor nos chamou para Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então, este é o pedido da mãe de Tiago e de João. Ela gostava muito dos seus filhos e queria ver os seus filhos muito bem colocados. Como toda mãe, né? Qual mãe não quer ver seu filho ou sua filha no melhor lugar, em destaque, sendo admirado? Qual mãe não gosta, não ora até por isso? Não faz tudo que está ao seu alcance para o seu filho ser honrado, digno e então reconhecido? Não há nenhum erro em uma mãe querer isso para o seu filho. No entanto, parece-nos que a mãe de Tiago e de João, quando intercede junto a Jesus para que os seus filhos fiquem um do lado esquerdo e outro do lado direito de Jesus, parece que ela exagerou, não é? É por isso que Jesus responde, provavelmente não sabe o que pede. Provavelmente acha que só tem vantagens estar ao meu lado. Provavelmente, mamãe, na sua boa intenção, não consegue compreender o ministério de alguém que está ao lado de Cristo, para Cristo. Por isso ele faz uma pergunta e obtém inclusive uma resposta interessante. É como se ele perguntasse, vocês têm capacidade de sofrer o que eu tenho para sofrer? E a resposta foi,
temos. Mais uma vez, uma resposta provavelmente à parte, ou um tanto quanto distante, do que era o ministério de Jesus. E então, o Senhor Jesus vai explicando a esta mulher, vai respondendo a esta pergunta muito particular, muito próprio de uma mãe, mas certamente uma pergunta sem um entendimento razoável, porque também nenhuma mãe gostaria que o seu filho fosse honrado, digno, reconhecido, mas morresse no final. Então é isso que Jesus fala com ela e com eles, e chega a dizer que o que a mãe pede não é da parte dela, ou ela não alcança as condições do entendimento dos planos de Deus. E Jesus dá uma resposta também interessante quando ele diz: nem eu posso fazê-lo. Isso está dentro da soberania de Deus. Quem estará comigo está dentro da soberania de Deus. Quem se assentará? Aqueles que o Senhor soberanamente quiser que se assentem. Quem andará neste caminho? O caminho da liderança, como eu escrevi no boletim, o caminho do expediente dos eleitos. Aqueles que o Senhor Deus chamar para que sejam suporte. Aqueles que o Senhor chamar para que sejam preparados mais do que motivados. Eu escrevi na página inicial do nosso boletim. O Senhor Deus tem preparado os seus. Esta não é uma motivação pessoal. Esta é uma ação soberana de Deus. Escolher aqueles que trabalharão para suportar as pressões, para sofrer, e algumas vezes sofrer em segredo, mas cumprir o seu chamado até o fim, são os que o Senhor quer. Aqueles que terão a resiliência para suportar o peso de um cargo como oficial, são aqueles que o Senhor quer. Por isso, a mulher jamais imaginaria uma resposta como essa de Jesus. Ela queria muito que os seus filhos fossem líderes, mas o Senhor Jesus falou sobre liderança de um jeito que ela não compreendia. Bom, mas não é só isso, não é só ser suporte, mas também representar, de alguma forma, uma atitude de respeito. Os líderes não almejam liderança, eles são colocados em liderança. Os grandes homens não batem nas portas para dizer: deixa eu fazer isso. Eles são buscados nas suas casas ou em alguns outros lugares para assumirem funções que glorifiquem a Deus. Por isso, estes são os mais respeitados. Aqueles que são chamados, ouvem, são comissionados e cumprem. Há um respeito pessoal que glorifica a Deus num ato assim. Por isso, os líderes cristãos, todos eles são iguais, escrevi na breve pastoral do boletim, algum tempo atrás, e nossa secretária Selma resgatou para hoje. Os líderes cristãos, eles se relacionam uns com os outros como cavalheiros. Nenhum líder levanta a voz dizendo: veja com quem está falando, eu sou um oficial. Todo líder que precisar usar desse tipo de argumento, antecipadamente se sabe que ele não é um líder. Ninguém precisa do cargo para se afirmar. Ao contrário, eles se relacionam como soldados de um exército, todos juntos, na mesma guerra, na mesma batalha. E é muito bom não estar sozinho numa batalha grande como a nossa. Por isso, nós temos
um pouco mais de 30 oficiais diáconos na nossa igreja. Porque é muito bom não estar sozinho. E conforme os mandatos vão vencendo, ou por alguma circunstância, nós vamos repondo. Certamente essa igreja precisa de muito mais do que 32 diáconos. Precisaria de 35, de 40, de 50. De onde eu estiver, em breve, certamente ouvirei acerca de notícias assim. A igreja precisa de líderes que sirvam. E nós os temos. Basta pensar quando e como Deus os levantará à liderança. Quando falo de respeito, mais simplicidade do que complexidade, é porque o serviço cristão é simples. É só fazer. O que precisa ser feito, se faz. O que precisa ser executado, se executa. Na multidão dos conselheiros, sempre houve sabedoria. Continuará a haver. Porque é o Senhor que cuida da sua casa. O Senhor que cuida dos seus, da ordem que os seus precisam viver. Então, por conta disso, mais uma vez, a mulher, a mãe de Tiago e de João, não compreendia que ser um líder é isso. É estar disponível, não ser um voluntário. Estar disponível, porque o Senhor chama aqueles que o Senhor quer. Bom, e tem a terceira parte para completarmos essa nossa devocional. O Senhor Deus eficazmente chama a todos para a salvação. Aqueles que já confessaram Jesus Cristo como seu Salvador são salvos. Aqueles que são salvos estão dentro das comunidades do Senhor, das igrejas do Senhor. Dentre estes, Deus chama líderes para obedecerem à voz de Deus e ajudarem os outros. Então, todo o trabalho que os oficiais fazem, eles o fazem para a glória de Deus, em obediência ao Senhor. Mas em tudo o que eles fizerem para o Senhor, eles também estarão fazendo pelos irmãos e pelas irmãs. É por isso que a liderança cristã, ela não é um cargo de chefia. Nós podemos ser chefes em todos os lugares, nos nossos trabalhos, de acordo com as nossas funções, nas nossas empresas ou nos órgãos públicos que desempenhamos nossas funções. Nós vamos subindo dentro das empresas conforme as condições e as circunstâncias. Mas na Igreja de Cristo, um oficial é um servo. Quando ele consegue ser um servo, ele é um ótimo oficial. Quando ele não consegue ser um servo, ele será um oficial que certamente não glorificará o Senhor, porque já existe uma ordem, já existe uma instrução, e ela é de Jesus. Então a função dos oficiais é ouvir a voz de Jesus e obedecer. E tudo aquilo que nós estivermos fazendo, será o chefe que mandou, não o chefe que mandou. Sempre será o chefe que mandou, nunca o chefe que quer. Os melhores líderes são os que atribuem a glória ao Senhor. São aqueles que reconhecem que na soberania de Deus Ele governa. Os líderes não tão bons, vou usar essa expressão com gentileza, são os líderes antinomistas. Não reconhecem, não conseguem reconhecer a lei de Deus e não amam a Deus o suficiente para dizer: eis aqui a minha vida, usa o que o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser. Nós temos as duas coisas sempre, em todas as eleições, em todos os oficialatos. Mas a minha palavra como pastor é sempre a de orientar os líderes atuais, os líderes futuros, para que os seus serviços, quando eleitos, sejam de servidão. A servidão glorifica o oficial, ao passo que outras atitudes certamente glorificam ao homem.
Então, serviço é o sentido da liderança cristã, escrevi na pastoral do boletim. Para os líderes, as pessoas são o tudo de seu trabalho, e não as ferramentas que podem usar para conseguir seus próprios fins. Nós trabalhamos para a glória de Deus, olhando para as pessoas e procurando fazer alguma coisa que lhes seja útil. Eu falava agora, há instantes, com os candidatos, quase todos os candidatos estiveram comigo no gabinete, e eu falei alguma coisa muito simples assim. Quando uma janela estiver aberta, o oficial está andando com um olhar clínico. Um instante, em um momento, é a janela aberta. Em outro momento, é a caixa de som empoeirada. Em outro momento, são as cadeiras desalinhadas. Em outro momento, são as crianças, às vezes, na sua ingenuidade, na sua brincadeira, mas criando uma dificuldade para o pai ou a mãe se concentrar. O serviço do oficial é, com olho clínico, reformar, restaurar qualquer situação que porventura estiver em desajuste. Este olho clínico faz do líder um bom líder. Não precisa saber quem deixou a janela aberta. Não precisa brigar ou bater com o que deixou a caixa de som empoeirada. Não precisa dizer, se fosse eu, faria diferente. Se somos nós, então a gente vai e fecha a janela. Passa um pano na caixa e, às vezes, pega a criança para cuidar, ao invés de julgar. É muito bom ser líder de Deus. E muito difícil ser um líder que não ande sob a perspectiva única do nosso Deus. Assim o Senhor, com a sua graça, possa trazer e levantar os seus líderes da igreja. Por isso, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, disse, não sabeis o que pedis, mulher, não sabeis. E logo eles colheram, inclusive, a indignação dos outros discípulos, porque o texto diz que eles ficaram indignados com os dois que pediram isso. O que eles buscavam para concluir? O que a mãe buscava para concluir? Certamente um tipo de reconhecimento, um tipo de aparência, certamente um tipo de honra, certamente. Mesmo que fosse com um sentimento nobre. Mas o que Jesus buscava quando ele deu aquela resposta a essa mulher? E Jesus buscava líderes para suportar, respeitar e trabalhar. Talvez ela tenha repensado na pergunta depois da resposta. Oremos a Deus. Que a graça do Senhor nos assista nisso também, em termos líderes prontos para suportar, respeitar e trabalhar. Ó Deus, olhamos para esta passagem, vemos as respostas do Senhor Jesus Cristo, a oração da mãe, dos dois filhos, e até vemos a indignação dos outros com os dois. Vemos a resposta que o Senhor Jesus Cristo deu, dizendo que já tem déspotas demais, governadores, maiorais. Não era para ser assim entre eles. Senhor, nas respostas de Jesus, as instruções para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os primeiros servos. Ajuda-nos a sermos aqueles que respeitam. E ajuda-nos a sermos aqueles que suportam. Porque isso parece ser a instrução do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse, não vim para ser servido, vim para servir e até mesmo dar a vida em resgate por muitos. Olhamos a Tua palavra e nos alegramos nela. E entendemos que há instrução suficiente para que aqueles que forem os escolhidos hoje para trabalharem, que o façam nesta perspectiva. Oramos em favor de todos os líderes espalhados por este Brasil, na nossa grande denominação, e também os outros de outras denominações, que sejam líderes assim,
na perspectiva das palavras de Jesus. Nossa oração, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.